O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje na comissão do Congresso que a Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o país. Para falar desse assunto que interessa a todos, eu converso hoje com um advogado especializado em Direito Previdenciário, Danilo de Oliveira, que também é professor aqui do curso de Direito da Universidade de Santa Cecília. Danilo, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. Danilo, entre críticos e defensores da reforma da Previdência, há os que dizem que o déficit não existe, que é falácia do governo. Aliás, essa é uma das críticas da comissão em relação ao ministro Paulo Guedes pela demora em divulgar números oficiais da Previdência, que poderia acabar, inclusive, com essa chiadeira de uma forma geral. Tem déficit, não tem déficit. Apresentando os números, resolve essa situação. Há os que defendem que não é necessária também a reforma se o país voltar a crescer. Essa grande massa que hoje está desempregada e, consequentemente, não está contribuindo para a Previdência seria suficiente para recuperar o déficit que pode ou não existir. Qual é a sua visão em relação a isso, da necessidade ou não da Previdência? Bom, primeiramente, boa noite, Irineu. Obrigado pela oportunidade, é um prazer voltar aqui. Veja, quando a gente se preocupa com o déficit, se existe ou não, e fica difícil até de se posicionar, uma vez que esses dados são sigilosos, aliás, a gente nem sabe se eles existem, a gente acaba se preocupando com a questão estritamente econômica. Talvez a gente devesse olhar um pouquinho mais para o ser humano, para o trabalhador. Quando a gente fala em reforma da Previdência, talvez a nossa análise deva ser a seguinte: será que os riscos sociais, morte, idade avançada, invalidez, será que eles estão sendo efetivamente protegidos? Será que o trabalhador, diante desses infortúnios, ele pode contar de fato com a Previdência Social, com o INSS? Talvez esse devesse ser um mote, talvez essa devesse ser também a discussão. Para que a gente não ficasse apenas com a questão econômica ou não apenas com a questão social, talvez nós devêssemos equilibrar esses dois fatores. Primeiro, abrir as contas, abrir a caixa preta, porque tanto situação como oposição, e esses polos já se inverteram, não trazem dados consistentes, relevantes. Aliás, muitas vezes, como você disse, nem trazem os dados. E outra questão é, o trabalhador, nós, será que nós podemos contar com a Previdência no momento do infortúnio? Será que podemos dizer que estamos amparados? Talvez a principal questão da reforma fosse essa. Uma das questões da reforma da Previdência seria não contar mais com o INSS a partir do momento que o governo propõe a alternativa aí da capitalização. É uma boa alternativa porque experiências em outros países parece que não tem dado muito certo, Danilo? Em relação ao regime de capitalização, o governo pede para que a sociedade assine um cheque em branco, para que a sociedade concorde com algo que o governo ainda não definiu. Em termos jurídicos, o governo quer desconstitucionalizar esse regime de contribuição, fazendo com que uma lei complementar, posteriormente, venha a regular o que seria o regime de capitalização. Assina aqui, nós vamos resolver, mas você não sabe como, Quer dizer, a gente não sabe, por exemplo, Irineu, se no regime de capitalização que pode vir a ser adotado, nós continuaremos contando com a contribuição patronal, que é uma importante fonte de custeio. Nós não sabemos se vai haver uma coexistência, como há, por exemplo, no Peru, ou um regime misto, como há no Uruguai, em que o trabalhador que tem uma renda menor e, portanto, no futuro, ele não vai conseguir uma aposentadoria digna, ele fica submetido ao regime de repartição. No Chile há muita reclamação, principalmente em relação ao que os aposentados passam a receber a partir do momento da aposentadoria, não é, Danilo? Sim. Dizer, ficou muito abaixo da expectativa deles o valor do salário pago. Não é? Isso complementa o nosso raciocínio anterior, porque lá no Chile não há um financiamento por parte dos empregadores, por parte da iniciativa privada. É pura capitalização, quer dizer, aquilo relação... que cada um recolheu e... Perfeito, uma relação direta vamos dizer assim, do trabalhador com a instituição financeira. E as previsões atuariais não se confirmaram. Então tem muito trabalhador que está aí postergando uma aposentadoria, já sem condições de trabalhar e em situação de miséria, a verdade Uma das críticas em relação a essa proposta seria a fase de transição, não é, Danilo? Da atual Previdência para essa Previdência de capitalização, porque a partir do momento que você institui isso, as pessoas, teoricamente, também parariam de contribuir para a atual Previdência. E aí geraria um rombo ainda maior nas contas, não é? Porque você passa a recolher a sua Previdência e não recolhe mais
para o todo da Previdência como é hoje, não é? Dizem que hoje quem trabalha, quem está na ativa, mantém os benefícios das aposentadorias de quem está aposentado. Se os trabalhadores migrarem para o regime de capitalização, quem vai manter esse sistema de aposentadorias atual? Não se sabe, o governo não responde a isso, sem contar que existe um custo muito elevado para você mudar do regime de repartição simples para o regime de capitalização. E é importante também frisar, Irineu, que em muitos países já se estuda a desreforma, como o Chile, países que migraram para o sistema de capitalização e agora querem retornar porque viram que não deu certo. Quer dizer, alguns países já foram, estão voltando porque não deu certo e nós ainda estamos querendo ir. A taxa de natalidade caiu consideravelmente no país. Isso também acaba afetando a Previdência, Danilo? De que forma? Na minha opinião, não. Particularmente, hoje eu vejo como problema a questão dos vínculos de emprego, formais ou informais. E esse é um fenômeno até que decorre também da reforma trabalhista. Há hoje uma tendência a reduzir o número de empregos formais, com contrato de trabalho. Então, por exemplo, hoje nós temos aí 4 milhões de trabalhadores no Brasil que trabalham por meio de aplicativos, como, por exemplo, aplicativos de transportes. Isso faz com que eles não tenham proteção nenhuma. Que não recolhem previdência. Não recolhem previdência, não tem 13º, férias. Então, essa informalidade, ela acaba prejudicando o trabalhador na atividade e também numa pretensa inatividade, porque não terão recolhimento. Mas esse é um tipo de trabalho que tende a crescer cada vez mais também, não é, Danilo? Quer dizer, esse formato digital, vamos chamar assim, né, de trabalhar. Perfeito, é um fenômeno que não é futuro, ele é atual. Sim. E a tendência é só crescer. E o próprio governo federal editou recentemente uma medida provisória que desburocratiza as startups, por exemplo. Então, há uma tendência à informalidade e é preciso que o trabalhador fique atento, porque senão ele não poderá contar com a Previdência. A proposta está agora na Comissão de Justiça, não é? E nesse momento é o momento que pode sofrer modificações. É isso, Danilo? Quer dizer, na primeira votação era só sobre a constitucionalidade, né? Se era legal essa proposta. E agora sim ela vai ser discutida e pode ser modificada. Na verdade, na CCJ, nenhum ponto foi questionado, nenhum ponto foi tido como inconstitucional. A CCJ praticamente delegou tudo agora para a comissão especial, onde cada um dos pontos deve ser debatido de forma detalhada e a gente espera que alguns pontos sejam realmente discutidos e até retirados dessa pauta. Danilo, obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. Uma boa noite.